tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô muito feliz aqui porque nós temos um convidado assim muito especial, um amigo. Conheci na semana em que eu cheguei em Belo Horizonte, a gente foi comer um pastel, Foi mesmo, né? Comemos ali na Maria de Dirceu. E aquele dia foi muito importante, aquilo ali deu uma injeção de ânimo grande. Eu fiquei assim, me sentindo privilegiado, honrado de conhecer o tão famoso Renan. Que isso. E a gente tá com o Renan aqui também, nosso pastor de jovens e adolescentes. Léo, queria te dar um espaço de tempo para você se apresentar, né? Para você falar das suas paixões, quem você é, sua família. Aí se apresenta aí. A história é longa, mas eu vou falar um pouquinho. Muito bom estar aqui com você, Renan. Muito bom, Juan. Muito bom estar aí conectado com vocês. Então, eu sou filho de Deus. Não, vamos lá. Eu sou casado com a Lorena. Já tenho 12 anos de casado. Uau, que legal, cara. Sou pai de 3 filhos. O João, o Pedro e o Felipe. Então eu sempre brinco, se tem algum Tiago escutando, não me leve a mal. Mas no meu barquinho ficou o João, o Pedro e o Felipe. Não entrou o Tiago. Nada contra os Tiagos. Eu amo o livro de Tiago, o livro mais prático, poderoso. Sempre quando tem um novo convertido, eu falo, cara, lê o livro de Tiago. A gente até fez uma série em cima de Tiago chamado Código da Vida. E cada capítulo era um código prático, né? Muito legal. E vem o Tiago ainda ou não? Não, o Tiago agora, eu já fechei a fábrica, já fechei. Né? 3 tá bom demais, porque além dos 3 são muito espirituais. É verdade. Eu tenho uma história assim, interessante, porque eu já sou pastor há 10 anos. Na Central, sempre na Central, me converti na Central, me tornei um líder de célula na Central, supervisor, um coordenador, um pastor diário, pastor de Isso rede. É uma história linda, né? Todo um processo de crescimento lá. Hoje eu tenho a alegria de fazer parte do conselho celular, do conselho executivo da igreja. Além de pastorear os jovens e os adolescentes, eu tenho um encargo por toda a equipe ministerial de louvor, todos os voluntários da Central, toda a equipe de mídia, audiovisual. São algumas responsabilidades, mas pois é, depois a gente fala sobre isso. Mas o interessante é que eu não nasci num lar cristão. Eu não tive esse privilégio. Então, se alguém está aí acompanhando a gente, teve o privilégio de nascer num lar cristão, você dá aquele famoso glória a Deus, um abraço no seu pai, na sua mãe, dá um presente para eles, fala lá com eles, porque assim, como eu gostaria de ter tido esse privilégio, de ter sido ensinado nos princípios da Bíblia logo cedo. Mas pelo contrário, né? Embora uma família tradicionalmente católica, não seguíamos a religião e nem conhecia verdadeiramente Deus, o seu plano, Jesus, e com isso começa a perceber aquele vazio. Filho de pais separados, então a ausência do pai em casa, a instabilidade familiar. Uma pessoa que não segue os princípios de Deus é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia, e quando a chuva vem, desmorona. E caiu. Minha mãe, muito inteligente, uma profissional muito bem sucedida, ela tinha uma empresa, era como um mini shopping na cidade, dava-nos uma condição muito boa, mas de repente quebra, perde tudo, né, sem estrutura espiritual, sem aquele relacionamento com Deus. Então já geram aquela instabilidade da família. E como adolescente naquele contexto, sem ter Deus, sem conhecê-lo, começa a perceber um vazio. Poxa, o meu pai não preenche, a minha mãe não preenche, o dinheiro não satisfaz, as amizades, sempre faltando alguma coisa. Com 13 anos de idade, um amigo de 12 anos me apresenta a maconha. Eu já tinha, né, infelizmente, experimentado a bebida, como um adolescente ali na sua curiosidade, experimentado o cigarro. E aí, numa festa que nós fizemos na minha casa, na ausência da minha mãe, que estava viajando, um amigo tira um cigarro de maconha, acende, eu fiquei olhando aquilo, pensando, e ali eu dei meu primeiro trago. Então já fica a dica aí pra galera, né? Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você chama pra intimidade da sua casa. E também pros pais, né? Que às vezes a gente pensa que 12 anos é muito criança, cara, mas os amigos já estão... Ô Renan, isso aconteceu, vamos revelar a idade aí, 22 anos atrás. Imagina hoje. Imagina hoje. Tudo é tão acessível, né? Quando uma menina de 14 anos nos procura para dizer que sofre bullying
porque na sala dela todas as meninas já tiveram relações com outras meninas, já ficaram... E ela sofre bullying porque ela não é bi. Então a parada hoje é muito forte, né? Então... É além ainda. E com aquele vazio eu experimentei, aí eu vou acelerar a história, tá? Aquele menino, então, que experimenta pela primeira vez, daqui a pouco está usando todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Aí daqui a pouco vai para o crack com 14 anos. Uau. Meu Deus. Com 15 anos, cocaína. Aí a situação já vira de uma forma... E aí foi êxtase, LSD, de uma forma tão intensa. Minha mãe fica desesperada, eu morava no interior, em Araxá. Ela fala, eu preciso tirar o Léo daqui, ele também está entrando no ensino médio, ele precisa ter um ensino melhor, ele precisa ficar longe dessas amizades, e é aí que eu vim parar em Belo Horizonte. Eu nasci em BH, mas bebê eu mudei para Araxá, por conta do divórcio dos meus pais, o avô tinha uma casa lá, e aí quando vim para cá, sabe quem me acompanhou, Renan? Quem? Meu vazio me acompanhou. Nossa. Então quando eu cheguei aqui, você veio sozinho? eu vim para cá, para morar na casa de uma tia que me mandou embora porque eu plantei maconha lá e não seguia o script. Sem fundo, né? Aí foi, cara. E aqui um cara colocou grande quantidade de droga na minha mão, falou, você usa, você vende, depois você acerta comigo. Então tava eu com 18 anos, 2 passagens na polícia, overdose, vendendo grandes quantidades de drogas e me sustentando com isso. Já... sem perspectiva de futuro, no sentido de vou formar, vou ter uma faculdade, vou casar, nem conseguia me enxergar, porque dentro da minha casa não tinha esse contexto de pai, mãe, família, né? E aí, cara, foi um dia muito feliz na minha vida, quando numa casa eu escutei o evangelho pela primeira vez, os meus olhos se abriram, irresistivelmente eu disse sim para Jesus. Eu nasci de novo. Glória aí começa a minha história de transformação. Anos, então? 18 anos. E foi algo tão forte. E eu ganhei uma Bíblia. E eu brinco que, além de ali na célula, isso me faz se apaixonar pela célula. Uma igreja que abre a porta da sua casa. Por quê? Porque se eu dependesse de entrar num prédio para conhecer Jesus, talvez eu nunca entraria num prédio ainda do que os mais bonitos que a gente vê por aí, confortáveis, mas numa casa é diferente. Quando você senta, quando você bebe junto, come junto, troca uma ideia na mesa. Você está aberto, você está entregue. Escutando uma história, ouvindo aqui. Aí eu falei, eu quero Jesus. Fiz uma oração, entreguei a vida para Jesus e ganhei uma Bíblia. Legal. Aí eu brinco que eu fui discipulado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os melhores. Os melhores brothers me discipularam. E ali naquela célula, os meus princípios, os meus valores transformados. E aí começa então aquela ânsia, né? Cara, eu recebi algo tão poderoso, eu não posso guardar só para mim. Primeiro na minha casa. Eu quero transmitir isso para minha mãe, mas a melhor forma de transmitir ela vem na minha vida. E o meu maior presente foi o dia que minha mãe virou para mim e falou assim, Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Nossa. A minha mãe se converte. A minha mãe hoje está sendo preparada já, falta 1 ano para ela concluir um curso de 3 anos, um internato para ela se tornar uma missionária. Olha, glória a Deus. E aí o meu irmão vem morar comigo, se converte, o meu outro irmão vem depois, se converte. O meu pai também, eu tive uma história de reconciliação com ele, porque eu procuro meu pai sempre ausente para dizer, pai, me perdoa por não te receber, honrar como pai. Você me perdoa? Você pode orar por mim? Aí isso marca também. Mas eu queria transmitir aquilo. E tinha uma dúvida, eu tinha uma pergunta dentro de mim, porque com 13 anos, eu poderia, ao invés de ter sido apresentado às drogas, alguém poderia ter me apresentado a Jesus. Onde é que estava um menino de 12 anos que não me falou de Jesus? Onde é que estava o de 13? Cara, por que isso não aconteceu com 14, nem com 15, nem com 16, nem com 17? Provavelmente tinham perto de você na sala, e assim, onde você estiver, na escola. Eu demonstrava para todo mundo que estava alguma coisa errada comigo. Pelo meu lifestyle, pelo meu estilo. Sim. Eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa. Eu tentava legalizar os meus pais. Eu não era alguém que assim, esse cara usa droga escondido. Não, eu usava esparradamente. Então, eu estava demonstrando para todo mundo assim, ei, eu sou vazio. Tem uma parada errada comigo.
ninguém falou de Jesus para mim. Não tinha preparados, né, com 12 anos para isso. Isso me marcou tanto, quando eu fui entendendo, logo no começo da minha conversão, eu falei assim, cara, por que ninguém falou de Jesus para mim? Porque eu só tô conhecendo isso agora. Porque foi assim, eu escutei, falei, eu quero. Eu escutei e Você eu não falei... foi resistente, Não, né? eu Antes, nasci né? de novo. Entendeu? Eu não melhorei, eu não dei uma caprichada, eu não só tirei os dreads, eu tinha um dread. Mudou Não tudo. dá nem Meu pra cabelo era imaginar. dread, mano. Eu não só tirei o dread, entendeu? Foi algo que aconteceu lá dentro. Então, aí eu falei, cara, por que ninguém falou disso pra mim? Porque isso é tão forte que eu queria compartilhar com todo mundo. Uhum. Aí eu fui perguntar, eu fui atrás de pessoas. E eu falei, cara, me conta aqui, por que você nunca falou de Jesus pra mim? Nossa. Me conta aqui, por que você assenta do meu lado? Por que você come comigo? Por que a gente já conversou? Por que você nunca falou de Jesus para mim? E isso gerou algo dentro de mim, o quê? Eu creio que dentro dos dons assim, de governo, ministeriais, eu fluo bem naquela parada evangelística. Por quê? Porque eu falo, cara, as pessoas não sabem quem é Jesus. Ah, sabe o que a pessoa me respondeu? Ah, eu achei que você já sabia, não queria. E você é fundado em drogas. Eu falei, cara... Ah, não, porque tem igreja em todo lugar, porque todo mundo, né, nós somos um país tradicionalmente cristão. A gente vive numa bolha e a gente acha que tá todo mundo dentro dessa bolha, né? A gente acha que todo mundo já ouviu e que não quer seguir. É. Então você vê um jovem aí, você fala assim, esse cara aí só não quer seguir Jesus, porque tá vivendo a vida como dele. se já te conhecesse, né? Exatamente. Será Nem que ele sabe verdadeiramente qual é o plano de Deus para a humanidade? Será que desfrutou da palavra? Será que ele sabe quem é Jesus? Né? Quem é Jesus para ele? Então comecei a fazer esse tipo de pergunta para as pessoas à minha volta. Estava no seu convívio? Como que foi isso? Então, cara, eu comecei a namorar uma menina. E essa menina não andava com Jesus. Na verdade, ela também não conhecia ele em profundidade, né? E aí nós começamos a namorar. E aí foi na casa dela que eu conheci pela primeira vez, que eu ouvi pela primeira vez. Ela frequentava a célula? Ela não frequentava, ela tinha, quando criança, participado, um contato. E sabe qual foi o resultado? Eu casei com essa menina. Ela mesma. Você tinha quantos anos, então, quando você Eu tinha 18. Quando eu conheci ela, eu tinha 16. 17 anos. Aí, o que pegou? Eu conheci minha esposa com 13 anos também. Pois é, mas aí o que rolou? Quando eu conheci Jesus, nós dois foi assim, cara, eu comecei a namorar com ela e a minha escolha por ela não foi baseada nos princípios de Deus. E aí fica um princípio para todos os que estão aí namorando e tal, né? Então eu escolhi ela com os princípios ou com a lente de uma pessoa não crente. Então, quando me converti, nós colocamos o relacionamento em xeque. E agora? Diante de Deus. E agora? O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Então, nós fomos orar, vamos buscar Deus e ter uma confirmação. E aí foi um relacionamento radical, cara. Radical. Foram 3 anos e 6 meses até eu me casar com ela. E eu que já, naquele momento, tudo bem que por conta das drogas, eu já pagava minha conta, eu já pagava meu aluguel, eu já vivia... Aí eu abri mão disso tudo, eu fui trabalhar, fui crescer profissionalmente. Aí também é outra história maravilhosa. Quando a gente é fiel no pouco, Deus nos honra no muito. Né? Eu comecei com um trabalho, cara, ganha 300 e poucos reais. Aí eu tive que sair do meu apartamento e ir para um outro para pagar 250. Aquele negócio apertado. Eu falava, Deus, vou te honrar. Não quero mais droga na minha vida, não quero vender essa parada, não quero nada disso. Joguei coisa fora. Uma história linda. Resultado, pouco tempo depois eu estou numa outra empresa, depois eu fui trabalhar numa multinacional. Enfim, não vou falar o nome aqui. Isso para quem começou tarde, né? Isso para quem começou muito tarde, para quem não tinha perspectiva de vida. E cresci lá profissionalmente, né? Uma carreira muito consolidada. E o que foi interessante, por quê? Porque para minha família poderia ser assim, não deu nada, né? Era um traficante, já era nada na vida, virou um pastor, mas pera lá. Deus te deu o privilégio de poder viver. Eu me tornei um gestor, eu administrava nessa companhia 174 milhões. Caraca. Formei em 2 faculdades depois da minha conversão. Nossa, legal. Né? Cresci lá, aí foi a graça. Por quê? Porque quando me converti, eu comecei a liderar um pequeno grupo. Eu não podia guardar só para mim. Eu queria falar para todo mundo. Eu já andei aqui em volta do centro de Belo Horizonte, eu ia para as ruas, eu ia falar para as pessoas. Eu falei, cara, mas peraí, eu tô ganhando essas pessoas, mas eu preciso consolidar. Aí eu foquei na minha célula.
Aí minha célula cresceu, multiplicou. Daqui a pouco eu estava supervisionando 9 células. Daqui a pouco eu estava supervisionando, na verdade, coordenando quase 50 células. Caraca. Aí quando veio o convite para largar as atividades da companhia para me tornar o pastor. Uau. Então foi uma alegria. Por quê? Porque eu pude abrir mão de um salário maior para vir como pastor. Eu pude abrir mão de algo de valor para algo de valor, né? Inestimável. Para me dedicar de tempo integral à obra de Deus. Então, com 50 células, então, você já estava na central em tempo integral? Tava. Que legal, cara. Hoje, como que é a sua atuação? E você falou várias coisas, né? Você tem a sua célula, já é pastor de rede lá na central, né? E como que você faz para gerenciar tudo isso, organizar tudo isso? Então, eu foco num pequeno grupo de pessoas, né? Assim como Jesus fazia, é o nosso lifestyle, né? É o nosso estilo de vida. Então, eu tenho o que a gente chama de coordenadores, numa forma estrutural para facilitar todas essas pessoas que nós estamos acompanhando. Então, eu tenho os coordenadores, eu acompanho esses coordenadores. Eu tenho encontro individual com eles, mas de 15 em 15 dias nós assentamos juntos. Esses coordenadores, por sua vez, têm os seus supervisores. E cada coordenador senta de 15 em dias para acompanhar o supervisor e os eventuais encontros individuais. Esses supervisores têm os seus líderes, que se encontram de 15 em 15 dias. E o líder tem o seu grupo. Legal, isso. Então, eu cuido de um grupo de pessoas que assentam comigo quinzenalmente na minha mesa e pronto, né? E é lógico que a gente está ali semanalmente, todo conversando e tal. Então, se eu cuidar bem deles, eles vão cuidar bem dos deles. E se eles cuidarem bem dos deles, eles vão cuidar bem dos outros. Seu então, foco são esses 12, então? Hoje. São esses, não são 12. 12 assim, né? São 6, Jesus, né? Mas esses são os meus diretos ali. Legal, cara. E dessa forma você multiplica seu tempo. Então o Léo que tinha 24 horas, a partir de cada um desses, vai aumentando a sua área de alcance, o seu impacto, né? Exatamente. E você é um cara assim que gosta muito de evangelismo, de fato, né? Eu vejo isso muito forte dentro de você e eu vejo muito isso nas suas mensagens também, né? São todas muito impactantes, evangelísticas. Eu não consigo, assim, deixar de compartilhar esse amor de Deus para as pessoas. Então é algo que acaba fluindo mais naturalmente. Eu me lembro de Jesus naquele encontro com uma mulher, a gente chama da mulher samaritana, né? E ali naquele poço, ele estava saindo da Judéia, estava vindo para Galiléia, mas ele para em Samaria. E ali ele tem um encontro com aquela mulher. E aquela conversa foi uma conversa provocada por ele, porque Jesus queria gerar algo na vida dela. Judeu com samaritano ainda. Ainda mais um judeu que não estava bem com o samaritano. Então, às vezes, eu estou com encontros que eu não estou nem assim, não era nem o foco, vamos dizer, a princípio, aquela pessoa estava indo para um outro lugar, mas se eu encontrei com ela, eu falo, cara, tem um propósito aqui. Eu vi isso. Então eu vou provocar uma conversa. Isso aconteceu em Ouro Preto. Eu vi no seu stories lá. Eu peguei um táxi, aí eu ganhei o cara para Jesus, aí eu cheguei lá para arrumar o meu carro com o cara do táxi, eu convidei ele para descer do táxi, para compartilhar com o outro cara por que ele estava me dando. E aí ele acabou de... Legal, e você sabe que na mulher samaritana foi assim? Aquela mulher foi pegar água, ela de repente esquece da água, larga o cântaro lá. Já sai anunciando. E ganha uma cidade, uma galera. E aquela mulher estava num processo ainda de libertação. Ela ainda estava num processo de conversão. Né? Então, às vezes, a gente acha que tem que tudo acontecer na nossa vida para a gente falar de Jesus. Não, Jesus alcançou um e falou assim, não conta para ninguém, não. A Bíblia diz que o cara saiu, foi na região de Decápolis, ou seja, 10 cidades, e o cara virou um missionário. 10 cidades, o cara virou um missionário. E não era qualquer cara, né? Aquilo ali é o choque do amor. Você está contando a história do Gadareno. E Jesus, ele larga uma multidão para ter um encontro com um homem. O que aquele homem fez para merecer a visita de Jesus? Uma visita exclusiva. Ele não fez nada. Tá vendo? Não é nada que você faça. É aquilo que ele fez, é quem ele é, o amor dele, né? Que ama a pessoa, que valoriza a pessoa, independente se as pessoas daquela comunidade estavam tratando ele pior do que um porco. Né? Ou agregando mais valor ao porco do que para ele. Mas Jesus vai ressignificar, vai dizer, não, a vida tem valor. E eu largo tudo para ter um encontro pessoal com uma pessoa. Legal.
Lá na Central vocês trabalham muito com voluntário, né? Eu vi que ontem teve o dia do voluntário lá. Nós fizemos recentemente um encontro com os voluntários. Eu recebi uma informação muito boa hoje, que de janeiro até hoje. Então nós estamos falando, eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas nós estamos falando de 9 meses que se passaram. Nós tivemos 1.800 cadastros de novos voluntários. De novos voluntários, né? É uma coisa maravilhosa, né? Então é um valor mesmo amar e servir, né? Nossa, que amar Deus as continue pessoas. largando as fronteiras, porque de fato vocês têm marcado a nossa cidade, Sim, cara. Não só demais. a nossa cidade, mas agora a Amém. Central tá numa expansão muito grande. Deus tem abençoado muito vocês. Nível mundial, né? Que Deus continue usando, viu, Léo? Amém. E eu vejo assim as suas mensagens, cara, e elas têm muito você ali, você tá 100% nelas, né? Um nível de Coloca entrega, energia, né? intensidade. Alguém falou assim pra mim, o Juan falou assim, cara, se tirar os seus braços, você não prega. Mas você dá um Eu sou jeito. expressivo, né? Eu ponho energia. E como que é o seu processo para fazer a mensagem ao longo da semana? Como Eu que vou te funciona? contar uma coisa louca. Eu gosto, mas você sabe como é que é a vida de um pastor, bem corrida, agitada, aquele tanto de coisa. 1001, né? Para mim, o melhor seria eu já preparar essa mensagem que eu vou ministrar num sábado, numa terça, no máximo numa quarta, para internalizar bem aquela mensagem. Porque a mensagem boa é aquela que é resultado de uma vida, né? Que está dentro de você. Que bate em você primeiro, né? Que bate em você primeiro e tal. Então, mas às vezes eu nem não consigo me organizar para ter ela já preparada na terça. Por quê? Porque eu sou um cara que escreva a minha mensagem. Eu também escrevo. Você escreve todinha? também? Achei, cara. 70 folhas, 80 folhas. Tudo Uau, 70 folhas. Aí Olá, não, bom aí dia, não, aí tudo não. lá. 70 folhas eu nunca vi. Tudo escreve. Nunca vi. Não, mas dá 70 folhas porque aí na hora de pregar, um dia antes eu aumento um pouco a letra e dou um espaçamento de um e-mail, alguma coisa assim, pra eu não ler. Então só pra bater o olho e lembrar o que tá escrito. Aí por isso dá 70. Não. Mas se fosse Não, letra não. pequenininha, Fala pra mim. Não, 70. E eu melhorei Você muito. me tranquilizou agora, cara. Porque Eu tava com a consciência pesada, porque às vezes eu olhava para minhas mensagens e tinha 15 páginas. Eu falava, 15. Mas assim, Olha, a te gente faz mostro. assim, ó. eu não Escreve tudo, do bom dia. Mas ele põe a letra. Não, esse é dele, esse é espaçamento. Aqui o tamanho da letra. Esse é dele. Pra bater o olho e já lembrar, já, que você entendeu? usa óculos e tá pregando sem óculos, né? Também. Você usa Também. óculos? Deveria. Ah, tá. Tá atualizado já, né, amor? Mas sabe o que foi? Lá em São Paulo, há uns 9 anos Que atrás, legal, o Hernandes foi cara. pregar na nossa igreja e falou assim, Juan, vocês precisam começar a escrever, porque a minha geração vai passar. E não tem na geração de vocês tantos escritores. Comece a escrever. Hoje você não vai publicar. Só escreve. Um dia, se Deus der graça, você já tem coisa escrita e Deus vai abençoar e você publica o que você já escreveu. Que coisa E aí, extraordinária. há uns Aí você 9 começou a anos escrever. atrás, eu fazia assim a mensagem, o título, o texto e os pontos, né? Comecei. No início era muito difícil de escrever. Eu nunca nunca consegui assim. Aí hoje, na verdade, nesses 9 anos, agora eu tenho tudo escrito, tudo. Aí fica tudo salvo lá. Um dia eu sonho em começar a publicar. Aí são muitos livros, hein? Você põe o quê? Tópicos? Como que você faz? Eu escrevo ela quase que como você falou, o Olá, Bom Dia. Não é bem assim. Entendi. Mas eu ponho introdução. Aí eu escrevo ali a minha introdução. Eu até mentalizo como se eu fosse dizer para as pessoas e coloco ali. Isso me ajuda muito também para eu captar aquilo que eu quero transmitir. Legal. Né? Então eu sou muito assim. Depois que eu preparei uma mensagem, eu dou uma lida nela e eu falo, Espírito, tá aqui, tá ali e tal. Agora vai fluir. Mas porque tem pessoas que falam, não, deixa o Espírito agir. Eu sempre deixo. Mas eu prefiro deixar ele agir um pouquinho antes. É isso junto, aí, né? Espírito é isso, Santo, é vai. organizado. Cara, quantas a vezes eu ponho o semana joelho no inteira, chão eu também, mano. e falo, Deus, vai, coloca as palavras na minha boca, na minha mente agora. Eu sento ali em frente ao notebook e começo a escrever. Aí depois que eu escrevi, o legal é revisitar, organizar. Pra, de E aí fato, eu vou- no dia aquilo tá tão vivo, é tão parte de você. Uma vez falaram pra mim assim, quando você estuda pra mensagem, você está inibindo o Espírito Santo de falar. Eu falei, não, ele usa os meus O mesmo estudos, ele Espírito me Santo tá revela. comigo no processo, tá comigo ali no resultado. Isso, e é muitas verdade. vezes ali o Espírito pode dar uma direção um Sim, pouco exato. diferente, ou às vezes ampliar, ou às vezes até Ou uma trazer sensibilidade, uma- tem sua alguém vida ali também, né?
né, alguma situação específica acontecendo e ele te dá uma sensibilidade diferente para aquele momento, mas ele tá trabalhando a semana inteira. E quantas vezes Exatamente. estudando, ele trata a sua vida nessa e fala assim, Demais, caramba, eu preciso mudar todo isso dia. aqui. Quando é na hora, não tem tempo. Pô, que legal, cara. Que legal saber disso. Fiquei feliz, que eu já tava pensando assim, mano, acho que com essa correria eu vou ter que mudar o jeito. Agora eu fiquei feliz de Então, encontrar cara, quem faz igual. isso a gente investe um bom tempo, né? É, muito tempo. Investe um bom tempo para preparar para escrever. E aí, assim, esse é o... Eu acho que a razão desse energético que tá aqui na... Não, mas a gente acaba extrapolando um pouco com relação ao nosso tempo. O bom seria utilizar um horário regular. Você tá ali no prédio da igreja e tal. Hoje eu Mas congelei minha agenda na parte da manhã para fazer isso. Claro, sempre tem imprevisto, sempre tem alguma situação. Igual, por exemplo, eu voltei 2 semanas de férias e aí... Ontem foi terça, né? Foi. Ontem eu fiz uma reunião com a equipe de manhã pastoral, à tarde com os ministérios, acabou. Tem semanas que não dá, mas eu tento congelar a parte da manhã, que é o meu horário mais produtivo. Tem gente que é à noite, à tarde, eu gosto mais do início da manhã, para fazer isso. Quando não dá, aí eu acabo usando um pedaço da noite, um pedaço da tarde e a gente vai até A agenda terminar. lá de 8 às 18 acaba sendo bem puxada. E a Lorena entende bem isso, Aí eu seus acabo filhos? fazendo isso depois que os meninos dormem. Ah, sim. De madrugada? Aí eu viro pra minha esposa, tive um tempinho ali com ela, deixo ela na cama e vou ter meu tempo de concentração. E às vezes eu faço isso, vamos supor que eu consigo ir de umas 10 da noite até umas 2 da manhã. Nossa, Léo. Caraca. Cara, eu vou dormir em paz. E aí de Mas manhã você é tá na mais igreja. noturno então, Léo? Você é mais da noite ou não? Então, eu sou. Eu já fiz até alguns testes, Aham. né? E assim, o meu nível de energia de noite é igual de uma pessoa durante o dia. Ah, tá. Ele sobe lá, aquele teste salivar, Aham. durante várias horas do dia, né? Mas eu sou um cara que valorizo acordar cedo. Entendi. Então isso me pega. Porque Dormir tarde, acaba que você acordar reduz cedo. muito o Eu seu não tempo de consigo, sono. cara, ficar na cama. Eu tenho energia, eu tenho que falar pra fora, tenho que mudar o mundo, tem muita coisa acontecendo. Aí, viu? Eu vou ficar na Ele é cama? pilhado. Tá certo, mano. A vida passa muito rápido, mano. Então, Eu penso assim, vai que eu morro amanhã, daqui 2 anos eu tenho que fazer tudo. Nossa. aqui. descansar na se eu eternidade, pudesse, né? eu acordava todos os dias às 5 da manhã. Mas às vezes eu não dou conta porque eu dormi tarde. Uhum. Então Ainda nem 3 ontem, horas. por A minha exemplo, eu esposa é até assim, Minha orei. esposa levanta 4h30. Ontem eu acabei tendo mais dificuldade, mas às vezes a cabeça tá tão Seus meninos acelerada. estudam de manhã ou à tarde? Estudo à tarde. Então tá mais tranquilo, naquela correria de manhã pra levar na escola, voltar. Não. Eles estão no Batista? Eles estão no Batista. Buritis ou Legal. Floresta? Eles estão no Batista Buritis, é perto da minha casa. Quando eu E, vim pra inclusive, Belo Horizonte, hoje, eu ia cara, morar lá pros meus... Eu escolhi a região pelo colégio. Falei assim, cara, eu quero morar perto de das unidades, né? O primeiro Porque a lugar gente que eu tem olhei que foi hoje Buritis. valorizar essa questão dos princípios. Nossa, eu faz sou toda a tão diferença. grato a Deus aqui em Belo Horizonte ter o Colégio Batista, cara. Nossa, eu sou muito grato a Deus. Fico muito tranquilo com a escola. A escola é muito Eu boa. também. Eu tô com 2, o E Noah, hoje o Natan. eu chego lá e as professoras também já. Pastor, vem cá, minha filha é adolescente. Pastor, não sei Já o que. vai Eu falo, linkando, meu Deus. né? A Laís é coordenadora Mas aí é a lá, troca, não é? né? Porque. Tem uma membro Do da nossa infantil? igreja- se eu não me engano, é do infantil. O Do nome dela infantil é Laís. Renata. Tem uma Laís a lá, coordenadora. depois você conhece ela é daqui da igreja. Ela deve ter uns 28, 29 Mas anos, ela é mais ou menos. coordenadora? Será que ela é do fundamental? Eu não sei, eu vou pesquisar, vou perguntar e Ô, depois Léo, eu te falo. agora, fora tudo isso que você faz, mensagem, você também pastoreia jovens e adolescentes. Como que você consegue se linkar com ambos os públicos? Você tá Porque com quantos adolescente- anos, Léo? 34. 34. E aí tem esse desafio, então, de conseguir... É porque o adolescente hoje é totalmente fora da sua época, totalmente fora da minha época. Então, como você consegue entrar no mundo deles e também no dos jovens? Não é que eu consigo, eu tento colocar a minha mente como se eu fosse um adolescente. Hoje. Eu falo, cara, como é que é a mente do adolescente? O que, que ele está vivendo? O que ele está passando? Agora, eu não lidero um adolescente sozinho. Então, em primeiro lugar, quem lidera um adolescente junto comigo é um próprio adolescente. Eu digo assim, eu não faço nada para adolescentes. E eu faço por meio dos adolescentes. Boa, legal. Essa é uma chave ministerial. Muito Então eu não faço nada para jovens. Eu faço por meio dos jovens. Eu não sou aqui o lugar que você vem para consumir. Não, aqui nós vamos construir juntos. Pra fazer. Então quem lidera um adolescente é um adolescente.
Então, se eu tenho, vamos dizer, 40 células de adolescentes, quem está liderando cada célula de adolescente é o próprio adolescente. E eu já preparo eles para supervisionarem. E aí eu ponho um casal casado, maduro, jovem, para serem os coordenadores. Então, um casal casado de coordenadores junto comigo. Eles representam ali os adolescentes. Os supervisores são os adolescentes bem experimentados, que cresceram, que às vezes já estão com seus 16, 18 anos. Quase jovens. Eles supervisionam. E os líderes são os próprios adolescentes. Legal. Então, eles já se entendem, né? É de adolescente para adolescente. Legal. Na igreja né? a gente tem a tendência de pensar que eles não têm essa responsabilidade toda para liderar um grupo, mas nas comunidades os caras têm responsabilidade para segurar uma arma, para ser responsável por uma área lá dentro. Igual isso aí que e fazem às vezes bem, também, né? E fazem bem, cara. Então quando hoje a nossa juventude está aí lutando pela polarização, pelas ideologias, mas porque o jovem precisa de uma causa, ele precisa, e a igreja não deu a causa, e a gente precisa dar uma causa para eles, a gente precisa dar uma missão, um propósito, um significado. Isso aí, eu digo que os adolescentes não são o futuro da igreja. São jovens agora, são, né? Eles já são a igreja de hoje. Então nós precisamos investir. Se o investimento for pouco, você não espera grandes resultados. Se o investimento for grande, prepara que nós vamos tocar essa geração. Amém. Então nós temos que investir neles. E como que você investe? Dá um ambiente, gera um ambiente de relacionamento, valoriza acima de tudo a presença de Deus e dá para eles uma causa. Então, quando você põe eles num pequeno grupo, cara, eles falam, meu Deus, aqui eu vou andar com meu amigo, eu vou chamar ele, nós vamos andar juntos. Relacionamentos. Qual é o foco aqui? Buscar a Deus, conhecer a Deus e o plano que ele tem para nós. E quem é que vai fazer isso aqui? É você, mano. Boa. Então veste a camisa, né, e vai fazer a diferença. Então é a causa deles. Agora, tudo que nós vamos fazer, seja um culto, um acampamento, uma programação, uma atividade dos adolescentes, eles são a equipe que vão pensar, que vão dar ideias. Então, hoje nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, embora entre... Vai entrar segunda-feira. Quarta no YouTube. Segunda-feira tá no Spotify, quarta tá no YouTube. Beleza. Ontem, na terça-feira, a gente fez o Terça ADL. Então, como é que é o Terça ADL? Chega os adolescentes, ambiente de jogos, até videogame, até tinha um PS lá, a galera jogando, jogos e tal, tudo. A galera chega àquela comunhão. Hoje nós estamos numa fase para quebrar um pouco o isolamento. Voltar a comunhão, né? né? Tem gente que pegou essa onda do Covid aí e esqueceu que distanciamento não é isolamento. O cara se isolou. Não é para isolar, é só para usar máscara, é só para... Então nós estamos querendo gerar uma comunhão, então rolou jogos, depois disso rolou um game, um ADL game lá, a galera fazendo as equipes e tal, depois louvor, testemunho, palavra, e desafio para a galera voltar e fazer a diferença. Então, quem bolou? Eles. Quem fez? Eles. Quem conduziu? Eles. Quem deu testemunho? Eles. Quem ministrou? Eles. Então, é feito por eles. Legal. E gera essa conexão, né? Porque eu tava percebendo a mudança nas propagandas. Agora colocaram as crianças para fazer propaganda. Por quê? Porque os caras já entenderam que criança fala com criança. E criança se conecta com criança. Então, às vezes, vai um adulto tentar se conectar com um adolescente, talvez não vai conseguir ter aquele coração com coração. Isso. Mas, às vezes, um adolescente falando pro outro, o cara fica assim, mano, ele sabe como é. Então, se ele tá falando, se ele experimentou, se ele viveu... Eu vou te falar uma parada, cara. Eu não sei como é que é aqui. Eu não sei, viu, Renan, se eu vou mexer com a sua... Entendeu? Fica à vontade. Com a maneira que eu vou... Não. É o seguinte, eu direto sou convidado para ministrar em acampamento. E raramente eu aceito um convite. Eu falo, cara, na minha cabeça, eu não entendo. Eu vou num acampamento, eu sou um convidado para ministrar lá, porque não é o ambiente de um adolescente ministrar para um adolescente, de um jovem ministrar para o jovem. Por quê? Porque no culto, normalmente, você já traz, ou você traz um convidado, ou você mesmo ministra, que já não são eles, tudo bem que você pode pôr eles ali no culto também, mas eu faço questão dos nossos acampamentos, é um ambiente para treiná-los. É um ambiente de segurança, formar, né? Quem está ali é um povo já unido. É o público. É o público deles, é o grupo deles. Falando que já está vivendo, né? Então, assim, eu vou agora, estou organizando.
que eu tenho que fazer um acampamento para cada público, né? São vários acampamentos. Então tem um agora que vai acontecer um pouquinho mais para frente, a galera já está na pilha. Por quê? Porque eu reuni com 10 supervisores e os 10 são eles que ministram, que dão testemunho, que pregam, que fazem tudo. Então, em 10 ministrações, eu dou uma. Legal. E o que eu fico satisfeito? Porque eu estou levantando eles, eu estou formando eles. Impulsionando, você está dando confiança, os caras voam quando alguém confia neles. Eles vão chegar onde você não chega, né? Então, lá nas escolas, nas comunidades. E vocês têm um projeto muito legal nas escolas, né? Tá retomando agora? Como é que está? Nós estamos retomando agora. Antes da pandemia, nós já estávamos aqui na região, com 52 grupos, escolas, cursinhos, faculdades. E agora nós estamos reabrindo. Né? A mentalidade era, se eu quero alcançar o jovem, onde que eu vou para alcançá-los? Eles estão na escola, eles estão na faculdade, então vamos para lá. Então aquele grupo que nós tínhamos na casa e a gente dizia, vem, agora peraí, vamos lá, vamos abrir lá. É ID, né? Isso, é o ID. Aí nós abrimos os grupos. Aí com a questão da pandemia, que a galera foi toda para online, nós abrimos as nossas células online e crescemos muito com as células online. Então, eu falei, cara, eu não vou mexer agora na questão do que a gente chama de O2, né, os grupos nos locais de estudo. Não vou mexer no O2 agora, porque as células já estão alcançando essa galera toda. Deu um boom, nós crescemos em toda a igreja. Durante a pandemia, nós tivemos 9.000 visitantes nas células. Né? Nós saímos de 1.600 grupos e chegamos em 2.400 grupos online. Então foi algo assim, extraordinário. De Deus, extraordinário. Então eu falei, cara, deixa isso. Agora que o presencial já está retomando, nós já estamos com vários grupos abertos. Legal. E na virada do ano, nós vamos entrar com tudo para abrirmos muito mais que a gente tinha antes. É a expectativa, né? Que legal, cara. E eu vejo assim, você repartindo você com as pessoas ali, né? Não é um negócio tão engessado, eu acho que é muito vida com vida, né? E acaba que o pessoal compra essa sua paixão, essa sua alegria, esse seu... nesses ambientes. Os seus discípulos, né? Eu vejo muito isso neles também, assim, um pessoal que anda mais perto e tal. E lá na Central eu acho que é muito legal porque você tem todo tipo de pastor, né? Você tem um Breno, que é outro perfil, né? E como que é legal, como que Deus usa... o corpo, né, de Cristo. E Deus usa de maneira poderosa todos, né? Independente. De Cristo. Porque, por exemplo, o Renan pode ouvir, ou alguém tá ouvindo a gente no YouTube, no Spotify, falando assim, não, mas porque o Léo é carismático, o Léo não sei o quê, mas lá é bonito ver isso. A multiforme, né? Você tem um introspectivo, você tem um extrovertido e Deus usa de maneira poderosa todos eles. É verdade, é uma equipe pastoral maravilhosa. Eu tenho o privilégio de ser um deles, né? Um dos pastores ali. E o nosso pastor, né? Porque ele é vamos dizer, o maestro, assim, né? Que vai arquitetando tudo isso, pastor Paulo Mazzoni. Se eu não me engano, o avô dele, ou o bisavô dele, foi o engenheiro responsável pela obra aqui. Se eu não me engano, foi o avô dele. Eu imagino que sim. Depois você confirma lá com ele, mas ele me falou num dos encontros, até o avô dele fez várias obras aqui em Belo Horizonte, acho que na época era um engenheiro muito renomado, se eu não me engano, e ele tem uma ligação muito forte. A Central, se eu não me engano, sai da primeira igreja na década de 60. Saiu um movimento de renovação. Né? Aí tava o tradicional, uma onda pentecostal, aí sai um grupo querendo uma renovação e abre o Central. E tem gente que acha que é Central e muitas vezes fala, vocês estão lá no centro, vocês são aquela igreja lá da Praça Raul Soares. Aqui liga direto também, perguntando se é a Central aqui. Aí a Central, não. Nós somos que vocês estavam no Centro-Sul também, né? Não, mas o Central é por quê? Então, o nome Central é porque é uma igreja de centro. É uma igreja de equilíbrio. É uma igreja, né, que consegue fluir tanto no, vamos dizer assim, um lado mais pentecostal, carismático, um lado mais bíblico, tradicional. Uma igreja bíblica. Também, né? Qual o seu sonho hoje, Léo? Que você olha assim e fala assim, cara, eu quero chegar lá ainda. Olha, eu tenho um sonho de, assim, eu quando eu vejo o meu pastor,
eu falo, cara, eu quero ser como esse cara. Né? Ele é um cara que me inspira. Eu falei para ele numa das nossas conversas, eu falei, Paulo, eu perguntei para ele, eu caminho com você, qual é o seu sonho para mim? Você tem algum sonho para mim? Né? E eu abri meu coração, falei, o meu sonho é um dia ser como você. Né? Então eu tenho um sonho de crescer também ministerialmente, ter, né, essa liderança. Também tenho um sonho, assim, não vou dizer que é um sonho, talvez seja um desejo, né, de passar uma temporada desenvolvendo o inglês. Eu tenho um sonho, porque eu não vou dizer que é um sonho, né? Acabei entrando aí nessa do sonho, mas eu acho que hoje a gente precisa, sim, com certeza, né, ter já básico, essa mentalidade, né, de tocar o mundo, né? Ainda mais o Brasil. O Brasil não sabe o potencial que tem. Eu sento numa mesa de pastores do Global Kingdom Partnership Network, que é uma rede global de parcerias do reino, que conecta pastores e ministérios de diversas partes do mundo. Que legal. Muito legal. E são ministérios relevantes. E são lideranças distintas. E ali tem um grupo de brasileiros. Agora, sabe o que me admira? O nível dos brasileiros é altíssimo. É mesmo? É altíssimo. O Brasil é sensacional. O seu povo, o seu profissional, Falta a sua valorizar, igreja. né? O Brasil não sabe o potencial que tem. O brasileiro não sabe o potencial que tem. Não sabe. Então, assim, a gente vê algumas coisas que a gente está fazendo e tal, e a gente acha super legal. Não, como é que deve ser lá fora? Cara, se o mundo souber o que nós estamos fazendo aqui, vai vir aqui aprender com a gente. Então, acho que a gente precisa ter essa capacidade. Eu, quando me converti, eu já tinha tido muitas oportunidades durante a minha infância e adolescência de desenvolver a língua, mas nunca valorizei. Quero saber disso não, papapá. Né? E hoje nos faz falta, né? E aí quando eu me converti, um pouco tempo depois, eu tive um pastor, por 6 anos, parte da nossa equipe, hoje ele está na Europa, ele cuida do DNA lá, pastor Roberto Botrel, ele sempre me instigou ao crescimento. Se tem algo que eu aprendi, assim, de muito valor que eu carrego dele, é o crescimento contínuo. Você é uma pessoa curiosa. Você é uma pessoa que... Então, assim, às vezes você escuta uma palavra que você não sabe, o que você faz? Você fala, às vezes deixa pra lá, né? Cara, eu vou no Google, eu quero pesquisar. Cara, o que é isso que esse cara falou? Eu vou atrás e tal. E aí ele falou, cara, você tem que desenvolver o inglês, porque você tem que falar inglês. E aí, right now, if we start talking English, I can hold a conversation with you and I can share the gospel with you, but my English is not so good, I need to get better. Então, assim, hoje eu já consigo comunicar. Ele foi me provocando. A primeira viagem internacional que eu fiz, eu não conseguia falar, só sabia falar black, white, green, blue, básico, hello, how are you? Né? E fui pegando. Mas hoje eu também quero pregar em inglês. Legal. Eu também quero carregar aquilo que está dentro de mim, né? Quero transmitir. Então, eu também tenho esse sonho de desembolar aí eu achei uma boa temporada. Deus te dê essa graça, essa bênção de aprender numa velocidade recorde, se desenvolver muito. Eu recebo. E que em nome de Jesus você possa pregar. Que em breve a gente possa estar assistindo um vídeo seu no YouTube. Amém. Em inglês e alcançando muitas e muitas vidas. Amém, vai demorar. Amém, Ô, Léo, amém. então você sonha então em liderar uma igreja também? Pastorear uma igreja como pastor titular? Que legal. Eu sonho. Mas você tem essa pegada, assim, meio empreendedora, apostólica, de liderança. Acho que isso é muito nítido olhando assim, né, pra você, né? Eu creio que sim. E que hoje o que eu faço é contribuir com tudo que eu posso com a minha igreja. Né? E que assim, eu também não me vejo fora da minha igreja. Sim. Então, difícil, eu não sei como que nós vamos, como é que vai ser Eu não isso. vim de uma igreja que tem essa visão de plantação, né? Eu saí do seminário já sabendo que eu ia ser pastor titular, eu já tinha convicção disso, mas demorou quase 10 anos para isso acontecer na minha vida. E eu tinha umas crises com Deus, assim, falar assim, Deus, por quê? Né? Eu tenho um amigo chamado Thiago Matos, e ele saiu em 2011 ou 2012 para plantar uma igreja em Dayatuba e ele começou a florescer. Eu olhava para ele e falava assim, Deus, e eu tô aqui. E demorou quase 10 anos, né? E hoje eu entendo por que demorou tanto, porque o meu desafio ia ser muito grande, aquele tempo de preparo era extremamente importante para mim. Hoje eu olho para trás, teve uma vez que eu forcei a barra, cheguei até a passar na assembleia de uma igreja em Santa Bárbara do Oeste.
E o André, meu pastor, falava assim, Juan, não vai. Eu falei assim, eu vou, André, chegou o meu tempo, né? Eu vou. Ele, não vai. Eu vou, André, já passei na assembleia, eu vou. Aí ele falou assim pra mim, se você for, esquece que eu existo. Apelou. Mas ele é um pai, assim, é o meu mentor, meu pastor até hoje. Da... Por causa dele, eu abri mão de tudo e não fui. Uau. Hoje eu olho pra trás e falo assim, bom Deus, que não foi. muito obrigado porque eu não fui, porque realmente eu não tava no tempo de ir, né? Quando foi pra vir pra Belo Horizonte, foi diferente. E o desafio, de fato, era muito maior do que eu imaginei. E hoje eu reconheço a importância daquele tempo, né? A gente quer tudo muito rápido. E eu falo por mim mesmo, eu sou muito assim também. Quero viver tudo muito rápido. E eu tenho aprendido, de fato, a valorizar o tempo, o processo, as coisas. Porque tudo que a gente vai construir é para durar, né? Exatamente. É para os próximos anos. Então, tenho certeza que no tempo certo Deus vai te surpreender. Eu tô super em paz. Eu sinto que eu tô no centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tô fazendo aquilo que Ele me chamou. Eu amo e tenho mesmo um encargo por jovens, por adolescentes. Eu falo, cara, eu preciso transmitir para eles aquilo que eu não recebi, né? E algo que pode fazer a diferença na vida deles e eles também ecoarem na vida de outros. Então, estou muito bem. Sim. E dá para ver isso nos seus olhos, esse brilho, assim. E você tem inspirado muitos pastores, principalmente de nova geração também, a isso, né? A sair dessas quatro paredes, aí para as escolas. Aí eu tô todo dia ali observando, aprendendo. E eu falo, sempre, desde quando o Renan veio, o Renan chegou em 2019, né? De Guarulhos. Sempre falei pro Renan, falei, cara, olha tudo que o Léo tá fazendo. Bebe, se inspira no Léo, porque você é uma referência. Quando ele posta, é o primeiro a aparecer no meu Instagram ali. E que Deus continue te usando, viu? Amém. Mas, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade. Sei da sua agenda, sei que é muito corrido. E agradeço. Foi uma honra pra gente. O fato de você estar aqui hoje, Juan, assim, valeu, é muito amor, muita generosidade. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. O que você precisar, a gente está aqui para servir. Nós estamos juntos também, viu? Feliz demais de sermos amigos, estarmos juntos e servindo a Deus na mesma cidade. E vamos mudar o mesmo propósito, a BH para Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por ter participado conosco, pelo seu tempo. Se você está no Spotify, pega aqui esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos. Se você está no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Segue o Léo lá, Léo. Qual que é o seu Instagram? Léo Matos.central. Aí tá facinho. Segue o Léo lá, o do Renan também. Qual que é o seu, Renan? Renan Nossi. Vai aparecer aí na tela para você que está no YouTube. Acompanhe eles aí também nas redes sociais. Tenho certeza que você vai ser muito inspirado, vai ser usado por Deus. E que a história do Léo seja uma inspiração pra gente. Que a gente possa falar de Jesus o tempo todo, porque Jesus transforma vidas. Acordar incendiado. É isso aí. Gente, um grande abraço, Deus abençoe. Valeu, e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.